Estamos de volta aí, pessoal, para continuar com a nossa última parte de divisão celular. Vamos falar aí de meiose, tá? Bom, a meiose, gente, faz parte aí da formação das nossas células reprodutivas, né? Tanto dos gametas, né, nas células animais, e dos esporos nas nossas células vegetais. A meiose, a gente tem por definição que é uma célula diploide que passa por sucessivas divisões, né, 2 sucessivas divisões, que vai formar células diploides, células filhas diploides, que vai ter uma constituição genética e número de cromossomos diferente da sua célula originária, tá? Ela vai ter aí 2 fases de divisão, uma que vai chamar reducional, tá? E uma equacional. Que assim como a mitose, tá? Eu não sei se comentei na outra aula, a mitose é chamada também de fase de divisão equacional, tá? Porque a gente tem uma célula, 2 Ns, formando 2 células, 2 Ns também. Na nossa divisão celular por meiose, a gente vai ter uma célula 2 Ns formando 4 células filhas, tá? Haploides ou células N, tá? Então, é por isso ela é considerada uma divisão celular reducional. Então, aqui a gente vê nosso esquema, né? Então, a importância da divisão da meiose é para a formação de células reprodutoras, tá? Essas células reprodutoras, e vai ser uma divisão que vai ser caracterizada por 2 etapas de divisão. Uma chamada reducional, que é representada aqui por esse R e ponto de exclamação, e uma equacional, que é representada pelo E e um ponto de exclamação. Uma grande diferença que a gente vai falar bem, né, que vai caracterizar essas 2 divisões, é que na primeira aqui a gente tem uma separação dos cromossomos homólogos e na segunda a divisão das cromátides, tá? Vamos ver isso aqui um pouco melhor adiante. Na meiose, né, assim como na mitose, a gente tem a fase antecessora, que é a fase da intérfase, onde ocorre a duplicação do material genético, né, duplicação do nosso centrômero, ou centrosomo, né, região de organização dos centríolos e tal, onde vai formar a partir dali os fusos mitóticos, enfim. A intérfase aqui, essa etapa é a mesma, né? O que vai diferenciar é o que se sucede. E o grande dificuldade que eu acho, né, em relação à meiose é que ela tem essas 2 etapas de divisão, e a primeira etapa ela tem a etapa de prófase mais complexa, que vai ter várias etapazinhas. Então, são várias divisões dentro da divisão, tá? Então, o que vocês precisam saber? Na meiose, ocorrem 2 divisões sucessivas, tá? Uma reducional e outra equacional. Então, essas divisões são chamadas de meiose 1 e meiose 2, tá? Anterior a essa etapa, a gente tem a intérfase normal, igual a gente viu na nossa aula de mitose. Então, agora a gente vai falar da primeira divisão da meiose, ou chamada meiose 1, ou chamada também de divisão reducional. Nessa etapa, a gente vai ser igual na nossa mitose, que vai ter também os mesmos nomes, tá? Uma divisão que vai ter fase de prófase, metáfase, anáfase e telófase, com as suas devidas diferenciações, tá? Aí aqui, como é a primeira fase de divisão, ela é chamada 1. Então, é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, tá? A grande questão aqui vai ser em relação à nossa prófase 1, tá? Então, vamos ver aqui, ó, separei para vocês justamente para mostrar isso. A gente tem a fase de intérfase, né? Daqui, a gente tem ainda as etapas da meiose, que são divididas em 2, né? A reducional ou meiose 1 e a equacional ou meiose 2, tá bom? Então, vamos começar falando aqui da meiose 1 ou fase reducional, tá bom? Gente, a prófase 1, né? Ou seja, a prófase da primeira fase da meiose, ela é dividida em 5 etapas, tá? E a gente vai ver cada uma delas. E aí aqui vocês, igual das outras etapas, vocês têm que saber o que acontece e a característica dessa etapa. A gente começa falando da etapa 1 da prófase 1, que é chamada de leptóteno,
tá? Vê aqui, ó, leptóteno. Nessa fase aqui, a gente já tem os filamentos cromossômicos, tá? Eles já estão aqui sendo formados, aqui, ó, a estrutura aqui do centrômero, tá? Filamento aqui, ó, do nosso cromossomo já meio filamentoso. Nesse momento aqui, gente, eles estão ainda finos, tá? São filamentos finos, mas ainda já são, é possível visualizá-los, tá? Apesar de ser difícil, mas às vezes consegue se ver em microscopia, e já são constituídos cada um por duas cromátides. Então a gente já, como ele veio ali da fase de intérfase, né, onde teve a duplicação do DNA, a gente já tem ali os filamentos finos cromossomos. Nessa fase aqui não tem nada de grande que chama a atenção, né? É só uma fase onde a gente tem filamentos finos de cromossomos formados, tá? E aí a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa do zigóteno, tá? Essa etapa já é a parte mais importante. Nesse momento aqui, o que acontece? A gente tem que os nossos cromossomos homólogos, tá? Eles vão se parear, tá? Eles vão se parear um ao outro, tá? E esse emparelhamento, ele é feito através de proteínas, tá? Que vão grudar o cromossomo homólogo ao outro, assim, literalmente como se fosse um zíper, tá? Vão formar estruturas de proteínas que vão grudar esses cromossomos homólogos. Então, essa etapa, a etapa do zigóteno, é caracterizado por esse emparelhamento dos nossos cromossomos, tá? E devido a esse emparelhamento, essa estrutura que vai grudar eles, emparelhar, né? Parear eles um com os outros, essa estrutura é chamada de sinapse, daí por isso o nome dessa etapa ser zigóteno, tá? Essas sinapses que vão grudar, realmente são proteínas que vão associar, emparelhar um cromossomo homólogo um no outro, tá bom? Então, nessa etapa do zigóteno, essa é a grande característica, o emparelhamento, né? O pareamento desses cromossomos, tá? E esse pareamento, tá? Ele é conhecido aí como sinapse, tá bom? Se a gente fizer aqui, ó, um desenho, não tá funcionando a caneta. Mas é isso, tá? São esse emparelhamento dos cromossomos homólogos. Aí a gente parte, então, para a etapa seguinte, dentro da fase de prófase 1, tá? A gente tem o paquíteno, né? Então a gente teve o leptóteno, zigóteno, agora a gente tem o paquíteno. No zigóteno teve o pareamento, e aqui no paquíteno, gente, acontece uma coisa muito importante que é cobrado em prova, tá? No paquíteno, a gente tem os cromossomos totalmente condensados já, tá? E eles estão completamente emparelhados. Então, como são ali, ó, dois cromossomos, né, homólogos emparelhados, a gente tem uma estrutura que é chamada de bivalente, né, porque são dois, então aqui é bivalente. Ou ainda, né, é chamada ainda de tetravalente. Por quê? Cada cromossomo tem duas cromátides irmãs, né? E são dois cromossomos emparelhados uns aos outros. Então, você tem 4 estruturas de cromátide. Então, é uma estrutura ainda chamada de tétrade, tá? Mas aqui, gente, esse emparelhamento da célula favorece uma situação que é chamada de crossing over, ou permutação. O que é isso, tá? Durante esse momento, pode ocorrer uma ruptura, né? Um rompimento, assim, de parte dessa cromátide, e o que vai acontecer em seguida é a selagem, né? Como se rompesse um pedaço dessa estrutura que depois fosse selada. Mas nesse momento de selagem há uma troca, tá? Há uma troca onde a selagem, onde a estrutura, né, que foi rompida, é selada a estrutura do outro cromossomo. Com isso é uma troca de pedaços, literalmente. E isso é muito importante, porque isso promove o que a gente chama de variabilidade genética. Você literalmente mistura para variar, né? Varia, então, a estrutura dessa cromátide. Eu vou mostrar melhor aqui na imagem, tá? Que vocês vão conseguir compreender um pouco melhor. Então, aqui, na fase do paquítano, a gente tem o crossing over, ou permutação. É onde tem essa troca aí de fragmento dos cromossomos, e isso está relacionado à variabilidade genética. A gente vê aqui na imagem para compreender melhor como que isso acontece e como promove essa variabilidade. A gente tem aqui cromossomos homólogos, né? A gente viu na nossa aula aqui
que cromossomos homólogos são cromossomos que são iguais na sua forma e no seu tamanho e que carregam a mesma informação genética, tá? Então aqui a gente tem esses 2 cromossomos homólogos que vieram duplicados aí da nossa fase de intérfase. Eles vão estar emparelhados aí, né, a partir da nossa fase do zigóteno, mas eles vão estar completamente emparelhados na nossa fase de paquítano, e nesse momento há uma ruptura, né, desses braços aqui, né, que vai promover depois uma selagem, onde houve uma troca de pedaço. Então aqui, ó, gente, se você ver, por que há uma variabilidade genética? Porque aonde você tinha uma cromátide carregando informação, por exemplo, A, B e C, né, dominante, ela passa a carregar A, B e C recessivo. Então variou, mudou, né? Por isso que aqui elas são chamadas de recombinantes, porque houve uma combinação, né, entre essas estruturas. E com isso, né, esse processo, né, onde tem essa combinação, onde tem essa ruptura e selagem, formando uma nova combinação, é chamado de permutação ou crossing over. O que vocês precisam saber é qual momento que isso acontece. Então, tem que ficar muito claro que isso acontece na fase de prófase 1 da meiose, tá? Na fase do paquítano, tá? Isso é questão de prova. O pessoal pergunta, acontece lá Não, acontece na fase do paquítano, o crossing over que permite aí estar relacionado com a variabilidade genética, tá bom? Continuando ainda nas nossas fases de prófase, tá? Depois disso a gente tem a fase chamada de plóteno. Nessa fase, gente, já começa a separação dos homólogos, aquela estrutura, né, que ligava ali, né, que ligava os nossos cromossomos homólogos, que era como um zíper, né, estrutura de sinapse que era formada lá na parte do zigóteno. Essa estrutura começa a se romper e começa a ter a separação desses cromossomos. Porém, na extremidade deles, né, vai subindo nas regiões das extremas, uma parte que ainda fica conectada, formando um xizinho mesmo, tá? Formando esse xizinho que é denominado quiasma. Esse nome origina, inclusive, da letra X mesmo, que forma esse quiasma, que são regiões do nosso cromossomo que vão estar ainda ligadas, tá? Então, a característica do diplóteno é a separação desses cromossomos, né? E a configuração dessas regiões de quiasmas, que são regiões ainda de contato desses cromossomos homólogos. E, por fim, a gente tem a diacinese, né? Aonde os pares de cromátides, eles vão se afastar um pouco mais e os quiasmas vão parecer escorregar para a extremidade, ou seja, na terminalização dos quiasmas, eles vão ficar bem na pontinha, tá? E aqui a gente já tem o desaparecimento total do nosso envoltório nuclear, já não tem mais aqui, ó, a estrutura do nucleolo, tá bom? Aqui já é a preparação final mesmo para a entrada da próxima fase, que é a metáfase. Metáfase 1, né? Aqui, gente, a gente vai ver também uma das principais diferenças quando a gente fala da metáfase lá na nossa fase de mitose. Por quê? Na nossa fase de mitose, a gente viu lá que os nossos cromossomos, eles são ligados por fusos mitóticos vindo dos 2 polos, né? Dos 2 polos que são formados aí pela região do centrosomo, tá? Aqui a gente vai ver que um cromossomo homólogo vai estar ligado a um polo só. E cada um vai estar ligado a um outro polo. Eles não estão ligados nos dois polos, estão ligados a um polo só. E isso faz com que durante a divisão, lá na anáfase, a gente tenha uma separação dos cromossomos homólogos e não separação das cromátides irmãs. Então aqui pela imagem a gente vai ver justamente isso, ó. Que esses 2 aqui são os cromossomos homólogos, tá? A gente tem aqui um cromossomo homólogo, né? E outro, onde ocorreu aqui, ó, na pontinha, dá pra ver, né? Crossing over. São cromossomos homólogos porque mesmo tamanho, mesma forma, tem a mesma informação genética. E cada um, né, aqui tá ligado, tá vendo aqui, ó, o fuso mitótico ligado aqui no centrômero, um fuso mitótico aqui ligado a outro centrômero em regiões diferentes, tá? Em polos diferentes. E aqui as fibras do fuso, mas como característica da metáfase, ainda tá aqui na região
equatorial, né? Só que cada cromossomo homólogo ligado a um polo do fuso, né? Lá na nossa metáfase da mitose, a gente tinha um cromossomo assim, né? Ligado pelos dois polos. Quando ocorria a anáfase, separava aqui, ó, a cromate de cada um para um lado. Aqui, a gente vai ver agora, ó, que na nossa anáfase, vai separar cada cromossomo homólogo. Vai cada um para um lado. Então, há uma separação dos cromossomos homólogos duplicados, tá? Aqui não tem a divisão do centrômero, como a gente viu lá na nossa anáfase da mitose, tá bom? Então, essa aqui é uma das principais diferenças da nossa anáfase 1 da meiose em relação à anáfase da mitose. Há uma segregação independente dos cromossomos homólogos, tá? Ocorrendo aqui uma variabilidade genética. Aqui, então, é a fase reducional. Aqui a gente reduziu nossa célula a uma célula, vai reduzir, né, através dessa movimentação, as células que eram 2Ns, que portavam aí dois, né, se fosse uma divisão lá da mitose, portaria aí, então, uma cromátide irmã de cada cromossomo homólogo. Aqui não, aqui vai o cromossomo homólogo duplicado, cada um para um lado, tá bom? Aí a gente tem a fase da telófase, que aqui também, gente, vai ser muito similar, né, com a fase de telófase da mitose, só que ela vai ter uma fase ainda intermediária, né, porque aqui a gente não finaliza a nossa divisão celular da meiose. Aqui a gente vai acontecer o mesmo processo, né, de divisão de duas células, vai ter a reorganização do núcleo, vai ter uma despiralização, uma descondensação do nosso cromossomo, né, porém, né, a separação do citoplasma, porém aqui é só um intervalinho até que ocorra a nossa segunda etapa, a nossa meiose 2. Então esse intervalinho é chamado de intercinese, que é esse espaço mesmo de tempo entre o fim da nossa meiose 1 e começo da nossa meiose 2, tá bom? Então esse intervalo aqui é chamado de intercinese, e daqui, né, onde tem essa separação dessas duas células, que apesar, né, de serem células que têm células agora haploides, né, porque separou, dividiu os cromossomos homólogos, foi cada um para um lado, esses cromossomos ainda estão duplicados, né? Então daqui a gente vai ter uma nova divisão celular. E essa divisão, gente, vai ser muito parecida, essa etapa sim é similar à fase de mitose, porque é uma etapa também equacional, né? Aqui a gente vai ter, então, como esses cromossomos eles estão duplicados, eles vão, então, originar duas novas outras células. Cada célula dessa vai formar outras duas novas células, no mesmo processo, tá? Então, aqui a gente já vai ter prófase 2, que já aqui a gente já tá falando da fase equacional, ou meiose 2, prófase 2, a metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá bom? Então, aqui a gente vai ter a prófase, né, igual a gente conhece, onde vai ter, então, a espiralização dos cromossomos, o desaparecimento aí da nossa carioteca e o desaparecimento do nucleolo, a formação aqui, ó, dos nossos fusos mitóticos, tá? A partir daqui o centrosomo vai migrar para o polo da célula, tá? A gente já vai ter uma degradação aqui dessa membrana, tá bom? E a condensação aí desse cromossomo. A partir disso aqui a gente tem a metáfase, tá? Agora aqui, né, a gente vai ter aquele alinhamento aqui na placa equatorial, no equador da célula, e a gente vai ter a estrutura igual a gente tinha lá na nossa meiose, né? Ou na mitose, a gente vai ver aqui, ó, que o fuso mitótico, ele vai estar ligado na região do centrômero do cromossomo, tá? Nos dois polos, não mais só em um, nos dois polos. E por quê? Quando tiver uma redução desse fuso, vai ter a separação aí das cromátides irmãs lá na nossa anáfase, tá? Então aqui é bem característico. Os cromossomos alinhados na região equatorial, tá? E aqui eles vão estar no máximo da sua condensação. Vão estar pareados, né? Eles não são cromossomos homólogos, tá vendo aqui, ó? É uma estrutura de cromossomo diferente desse daqui, ó.
não são homólogos, tá? E eles vão se associar à fibra do fuso, alinhando então nesse equador da nossa célula. E por eles estarem alinhados dessa maneira, aqui então, quando vem para a fase de anáfase e tem o encurtamento desse fuso, a gente vai ter aqui, então, gente, a separação das cromátides, tá? Aqui acontece, então, a separação das cromátides irmãs devido ao encurtamento do fuso mitótico. Aí, cada cromossomo duplo desse vai originar duas cromátides, duas células simples depois, né? Eles são puxados, cada um para o extremo da nossa célula. E aqui a gente finaliza, então, essa fase de meiose, tá? A gente vai ver aqui, na telófase, então, que vai ser originado 4 células filhas, né? 4 células filhas. Vai acontecer os mesmos processos, gente. A divisão do citoplasma, que é chamado de citocinese, a organização do núcleo, tá? A descondensação desse cromossomo, tá? E aqui, gente, a gente vai ter, então, 4 células filhas constituídas de material genético diferente, né? Com células N, a formação das nossas células haploide agora, tá? Não temos mais, então, as células diploide, são células N que vão formar aí os nossos gametos ou esporos em plantas, tá bom? Então, aqui a gente finaliza formando 4 células haploides que vão possuir um cromossomo simples. Vai reaparecer o núcleo, né? Vai ter a separação aqui, a citocinese, formando 4 células. Então, aqui, gente, eu trago aqui agora uma tabelinha comparativa, né? Das diferenças entre a mitose e a meiose. Na mitose, então, a gente vai ter 2 células filhas que vão ser formadas, enquanto na meiose a gente vai ter 4 células filhas formadas. Aqui a gente tem uma divisão celular só, né, que é a divisão equacional. E aqui a gente vai ter 2 divisões celulares, uma reducional seguida por uma equacional. Nenhuma separação dos cromossomos homólogos, né, vai separar, são as cromátides, tá? Aqui quem separa são as cromátides. Aqui a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. Aqui o número de cromossomo vai começar e terminar igual, né? 2 N's. E aqui a gente vai ter um número de cromossomos diferente da célula original. Começa 2 N's e vai terminar N, né? A função aqui é de crescimento e regeneração, enquanto aqui está relacionada à produção de gametas. E produz uma variabilidade genética, né, devido à presença do crossing over, da permutação. E aqui não tem nenhuma produção de variabilidade genética, até porque originam células iguais, tá? Dito isso, gente, a gente avança aqui agora para a gente fazer a questão, né? Para ver como é que é cobrado todo esse conteúdo junto, tá bom? Começando aí com a questãozinha da Polícia Civil de São Paulo, de 2014. Observe o esquema referente a 2 processos de divisão celular. Vamos já ver esse esquema e já caracterizar ele, né? A gente tem aqui uma célula diploide 2Ns originando 2 células diploide 2Ns. Então, aqui a gente tem uma divisão celular que a gente chama de mitose. E aqui a gente tem uma célula 2Ns que vai dividir uma vez, a primeira, reduzindo, né? E a segunda vez, equacionando, produzindo células N. Então, aqui a gente tem meiose. Meiose, né? Na figura 1, está esquematizada uma divisão celular. Vamos ver aqui, completar, de baixo para cima. Meiótica, não. 1 é mitose, né? Então aqui já tá errado. Diploide, haploide, gente, apesar de o resultado da nossa meiose ser células haploide, a divisão, né, esquematizada é um esquema de divisão de uma célula originariamente diploide, né? Então essa alternativa tá errada. Vegetal e animal, nada a ver, né? Procarionte e eucarionte também nada a ver. Então, a gente tem aqui equacional, como eu falei,
equacional, né? E reducional. A nossa alternativa, letra A, tá bom? Vamos avançar aí, mais uma questãozinha. Na divisão celular meiótica, ou meiose, pode ocorrer a não disjunção cromossômica. A ocorrência de uma não disjunção cromossômica na primeira divisão da meiose resultará na produção de gametas. Gente, o que é não disjunção cromossômica? Você pode não ter associado, mas a gente já viu isso lá nas alterações cromossômicas, né? O que isso quer dizer, gente? Em algum momento dessas etapas, pode acontecer, né, de quando tem ali o cortamento do fuso mitótico, de não ter essa separação, né? Na hora que, por exemplo, durante a nossa meiose anáfase 1, né, ao invés de um cromossomo ir para um lado homólogo e o outro ir para o outro lado, acontecer de os dois para um lado só. No final, a gente vai ter ali alguma célula que vai ter um aumento do seu número de cromossomos, enquanto a outra vai ter menos cromossomos, já que na hora da divisão, dividiu errado. Por quê? Porque não houve essa disjunção, não houve essa separação. E isso, gente, reflete aí naquelas alterações cromossômicas que a gente viu. Por exemplo, a síndrome de Down, onde você tem um cromossomo a mais no cromossomo 21. Ou uma redução, como na síndrome de Turner, onde você tem a ausência de um cromossomo X, entendeu? São alguns casos de alterações cromossômicas que são compatíveis com a vida. A grande maioria delas causa uma letalidade do feto, mas existem essas que ainda são compatíveis, né? Tem alguns problemas de saúde, mas são compatíveis com a vida. Então, quando não tem essa disjunção, não tem essa separação, por algum motivo, eles permanecem unidos ou migram para o mesmo fuso, né? Quando deveriam separar, ou as cromátides irmãs não se separam, aí vai um cromossomo com cromática dupla para o mesmo lado, isso vai provocar o quê? Ou uma redução, alguma célula vai sair com menos cromossomo, ou um aumento, alguma célula que foi a que puxou mais vai sair com esse aumento de cromossomos a mais, que simboliza aí, por exemplo, a nossa síndrome de Down, né, onde tem um cromossomo a mais no cromossomo 21, ou também a síndrome de Klinefelter, né, que tem aí um cromossomo X a mais em indivíduos masculinos. Então, isso corresponde às alterações cromossômicas, tá? Isso aqui já responde a nossa questão. Quando essa disjunção não ocorre, né, quando essa disjunção cromossômica não ocorre ali na primeira divisão da meiose, que é a primeira divisão onde a gente tem a separação, né, dos cromossomos homólogos, vem um para cada lado, vamos supor que vem mais um para cá, né? A gente vai ter o quê? Vai resultar em gametas. Ou com aumento, algum vai ficar com mais e o de cá fica com menos. Na hora de dividir a célula lá na telópase, esse aqui vai ter mais, esse aqui vai ter a menos, né? Porque veio mais para cá. Então, a gente vai ter ou um aumento ou uma redução no número de cromossomos. Nossa alternativa, letra E. Nossa última questãozinha aí, tá? Para fixar o nosso conteúdo para o de 2017 da Polícia Científica do Paraná. Em relação ao processo de meiose, qual das subfases da prófase 1 está relacionado com a descrição abaixo? Vamos lá? Os cromossomos já se encontram mais condensados e totalmente emparelhados. Bom, cromossomos mais condensados, né, mais condensados, já não é o leptóteno, que a gente viu que os cromossomos estão pouco condensados, né, e totalmente emparelhado, não é no zigótono. Por quê? Porque no zigótono eles estão emparelhando, eles não estão totalmente emparelhados, e também não é no diplóteno, nem na diacinese, porque é onde a gente já tem esse desemparelhamento. Por eliminação aqui, já só na primeira alternativa, a gente já teria a nossa resposta, mas vamos ter certeza e continuar? E o evento mais importante dessa fase é a permuta ou crossing over
em que cromátides homólogas trocam pedaços equivalentes, resultando em uma nova combinação de genes dos pais. Aqui, gente, fase de crossing over, a gente tem que ter em mente que é realmente o paquítano a nossa alternativa. Aqui, então, a gente finaliza, né, a nossa parte de biologia celular, com divisão celular. Como eu falei para vocês, o mais importante aqui é saber diferenciar todas essas etapas, entender as características e também conseguir visualizar através da imagem, né, porque às vezes a nossa prova muito generosa traz uma imagem pra gente. Para quem tinha como no seu edital a parte de biologia celular, aqui está finalizando, né? Agora, editais mais complexos vão trazer aí a parte agora de histologia e que dá continuidade também a essa parte aí da célula já formando o tecido, tá? Mas o seu edital vai até aqui, então ficamos aqui, espero que vocês tenham absorvido bem a matéria.